Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês um assunto que eu tô devendo já faz tempo, que é sobre paisagismo. Um assunto que eu gosto muito e abordar um tema dentro do paisagismo que me chamou muita atenção na faculdade e que eu gostaria que vocês soubessem também, para vocês partilharem comigo o que vocês pensam sobre isso e também para vocês terem uma participação mais ativa, que é sempre o meu objetivo aqui. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou de vez em quando olhar para baixo, porque eu fiz uma colinha aqui, para vocês entenderem melhor tudo, eu vou contar a minha história com o paisagismo, como que foi na faculdade. Bom, eu estava super empolgada para fazer esse curso, né, essa disciplina. E aí eu, no semestre todo, muito paciente, ouvi todas as explicações sobre paisagismo, vou compartilhar com vocês algumas delas, só para vocês esclarecerem também o que é. Então, o primeiro ponto que a gente aprende na faculdade é que paisagismo, no sentido amplo, a gente, quando pensa em paisagismo, geralmente a gente pensa em plantas, né? Mas no sentido amplo, todo arquiteto é paisagista, porque paisagismo é toda a interferência que a gente faz, enfim, na paisagem, né? Então, todo arquiteto acaba tendo uma interferência portanto, todo arquiteto, no sentido amplo, é paisagista. Depois a gente vai se aprofundando os estudos, a gente vai conhecendo os paisagistas famosos, os brasileiros, e também os nomes internacionais. A gente vai entendendo que o paisagismo, né, como eu falei para vocês, não necessariamente vai envolver as plantas, em maior parte sim, mas não só elementos naturais fazem parte de um projeto paisagístico, né? Então, às vezes a gente tem aquelas praças com esculturas, elas também são um projeto paisagístico, né? Enfim, assisti todo o curso e praticamente no final do semestre, então eu aprendi aí quais eram os tipos de plantas, as técnicas que eram feitas para a gente fazer um paisagismo bonito, né? Claro que tem muita liberdade, mas a gente aprende um pouquinho uma parte técnica, então a gente aprende quais são as plantas rasteiras, quais são as arbustivas, quais são as árvores, quais são as coníferas. A gente conhece projetos, né, de paisagistas famosos, como eles pensaram, a linha de raciocínio, e eu pacientemente escutando tudo, até que quase no final do semestre eu virei para a professora e falei: professora, ok, né, já entendi quais são as espécies de plantas, mas para fazer o meu projeto, que a gente sempre faz um, eu falei: eu quero aprender sobre as plantas do cerrado, né? Eu falei: e as plantas do cerrado? Então, só relembrando, para quem não lembra muito dessa parte de geografia, no Brasil a gente tem 6 biomas, né? E eu tô falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o nosso bioma predominante aqui é o Cerrado. A gente também tem uma parte de Pantanal, mas o predominante é o Cerrado. A minha primeira formação é turismo, e eu fiz boa parte dessa primeira formação em Bonito, então lá eu via essa paisagem, tanto quanto a gente está saindo de Campo Grande indo para Bonito, no meio do caminho a gente vê a paisagem do Cerrado, e lá também, de uma forma diferente, porque lá é a parte do Cerrado que é mais florestal. Então, só esclarecendo, o cerrado é formado por 3 tipos de vegetações. A vegetação mais florestal, que é uma mata mais densa, onde as copas das árvores se encostam. Tem as savanas, formada por árvores e campos, as savanas. E também só os campos, que é aquela parte mais de campo que a gente enxerga, né? Então eu trouxe essa questão para a professora, eu estava jurando que a gente ia ter ali uma mega aula sobre como fazer. Então eu tinha tido a aula sobre as plantas rasteiras, arbustivas, as árvores, e eu falei: ok, então eu quero conhecer agora as espécies do cerrado para fazer meu projeto e colocar. E ela levou um susto, ela falou: nossa, Kelly, eu não estava esperando falar sobre isso agora na aula. E a gente estava tendo aula online, então ela falou: então, turma, vamos lá, vamos abrir um adendo aqui. A gente estava em casa, porque estava em período de pandemia, e ela pediu que a gente abrisse no Google Earth, que já estávamos com o Google Earth aberto, e olhasse as paisagens de praças no mundo inteiro. Então, assim, vamos colocar o Google Earth numa praça em Curitiba, e depois vamos colocar lá no Japão. Então ela explicou pra gente que existe dentro do mercado de paisagismo uma massificação das plantas. Então, assim, foram eleitas, né, pela população, por nós, por vocês, por mim, as plantas ornamentais que as pessoas mais gostavam, achavam mais bonitos nos parques, enfim, nos jardins. E praticamente no mundo inteiro você vai encontrar a mesma paisagem. Então, se você vai no Japão, você vai encontrar a mesma planta ornamental do jardim de Curitiba, daqui de Campo Grande, ou de qualquer região. E aí ela me contou, me pediu que eu fizesse uma pesquisa sobre uma arquiteta chamada Mariana Siqueira, que é uma arquiteta paisagista daqui do Brasil, brasileira, que se deparou com essa questão da paisagem do Cerrado, quando ela foi fazer um projeto. E aí, assim, foi um universo à parte, que é esse que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Então, o que acontece? Se você quer fazer um paisagismo e você quer utilizar plantas do Cerrado, como é o caso aqui de Campo Grande, então eu quero fazer um paisagismo aqui e eu quero utilizar as plantas do Cerrado. Eu simplesmente não encontro essas plantas para comprar. Não há viveiros que vendam plantas do Cerrado, mesmo a gente estando no Cerrado. E isso acontece em todo o país. Não há viveiros com plantas do Cerrado. Então, essa arquiteta descobriu essa questão quando uma cliente dela solicitou um projeto de uma casa dentro do Cerrado. Essa cliente era
acho que da região de Brasília, enfim, Goiás, que também tem esse bioma, e ela não encontrou. Ela encontra árvores, nós encontramos árvores, é assim ainda, mas você não encontra as arbustivas, as rasteiras, as ornamentais, que sejam do cerrado propriamente dito. Então, qual é o problema disso que eu enxerguei? A minha primeira formação é turismo. Então, com essa formação, somada com a formação de arquitetura, né, que estou terminando agora, eu entendo que cada local que a gente vai, ele tem uma identidade, não só uma identidade cultural, que é o que a gente quer ver quando a gente vai num local. É por isso que a gente viaja, por isso que a gente se desloca, né? Se for tudo igual, não tem por que eu sair da minha cidade, pegar um avião, pegar um barco, pegar um carro, o que quer que seja, para conhecer outra cidade. A gente quer entender a identidade daquele local. A paisagem, a vegetação, ela faz parte da identidade do local. Então, essa é a minha primeira preocupação. Quando você não consegue fazer um paisagismo com o bioma natural do local, você está, de fato, perdendo a identidade daquele local. Uma segunda questão é que o bioma do local, segundo os estudiosos, ele demora milhares de anos para ter essa formação, é uma formação natural. Então, entra a questão da sustentabilidade. Não sustentabilidade no sentido de ser hippie, não querer, enfim, destruir nada. Mas, assim, se você tem dentro da sua casa, ou da sua fazenda, ou, enfim, do seu comércio, uma paisagem que ela está completamente, 100% adaptada ao clima do local, ao clima da região, você não vai ter aquele dispêndio de energia, de água, e de energia mesmo, porque a gente tem que fazer, às vezes, sistema de irrigação, gasta energia elétrica, gasta água, gasta tempo. As pessoas querem uma praticidade dentro do seu comércio, da sua casa. Enfim, você quer estar ali em contato com a natureza, mas você também quer praticidade dentro daquilo, né? Então, se eu disponho de uma vegetação que é completamente, 100% adaptada ao clima, eu não vou ter tanto dispêndio de energia, enfim, para manter essa paisagem viva. E a terceira questão, acho que tem até mais uma aí que eu quero colocar, é que a paisagem do Cerrado, ela é totalmente adaptada, ela é conhecida como uma floresta invertida. Ela é extremamente importante, a paisagem do Cerrado é extremamente importante para o nosso país. E a gente está perdendo isso, a gente desconhece isso. Então, por que ela é conhecida como floresta invertida? Porque justamente a gente tem períodos muito longos de seca, tem períodos de chuva e tem períodos de seca. Então, as raízes, elas são muito profundas. Os troncos são mais grossos, as raízes muito profundas. Essa profundidade das raízes, então, essas raízes profundas das plantas, tanto as árvores quanto as plantas menores, os capins, elas são assim, para encontrarem água nas camadas mais profundas do solo. E o fato delas abrirem esse espaço para camadas mais profundas, nos períodos de chuva, elas permitem também uma capilaridade para que a água infiltre. Então, o cerrado ele é conhecido no Brasil, quando você analisa todos os nossos biomas, ele é conhecido como a caixa d'água do nosso país. Olha a importância disso. Então, aqui a gente tem enormes aquíferos que levam água, então, para outras nascentes, que são fontes de água de vários rios que a gente tem no nosso país. Além disso, as plantas, elas são completamente adaptadas, elas são ou fininhas ou mais grossas, elas não transpiram muito. Então, conhecer e valorizar isso, além de trazer, como eu disse, a nossa cultura, a nossa identidade, tá valorizando a nossa paisagem. Então, turisticamente falando, quem vem até aqui para conhecer esse tipo de paisagem, vai valorizar esse tipo de paisagem, mas para quem mora aqui, para nós, quando a gente for fazer um projeto paisagístico, falar, não, eu quero uma planta do cerrado. Porque é o que eu sempre falo para vocês, eu gosto de trazer essas informações porque eu acredito de verdade, eu sei disso, que quem manda no mercado é sempre o cliente final. Então, o arquiteto, ele é um consumidor indireto, porque ele fica ali intermediando, então é importante que ele saiba disso, que ele se preocupe com isso, mas o consumidor final é quem vai conseguir mudar esse mercado mesmo. Então, pedindo que os viveiros plantem as plantas do cerrado para a gente trazer isso para o nosso paisagismo, para o nosso dia a dia. Então, a quarta, e acho que é a última questão que eu vou trazer para vocês sobre a importância do paisagismo do cerrado, é que são plantas, o potencial de paisagismo incrível. São plantas que, por essa adaptação, enfim, natural do clima local, elas têm a cor mais dourada, a cor mais acobreada, tem capins lindíssimos, flores pequenas, de vários portes, que parecem, que lembram muito mesmo plantas exóticas, mas que são absolutamente nativas. Uma das questões que os viveiros argumentavam, e aí foi passando de um para outro, sem sequer ser verdade, na verdade, era uma limitação técnica, que era difícil de plantar essas flores, enfim, esses capins, os arbustivos. E então essa arquiteta, Mariana Siqueira, ela foi até a UNB, em parceria com professores de biologia. Eles fizeram vários experimentos, plantaram
tanto as flores quanto os capins, e viram que não há limitação técnica nenhuma, elas se adaptam sem praticamente intervenção humana nenhuma. Então, assim, você vai plantar isso na sua casa, você vai precisar capinar praticamente, sabe? Você vai carpir quando ela estiver seca, e aí vai tirar, né, aquela massa vegetal, e ela vai crescer sozinha. Então, assim, praticamente não tem participação humana nenhuma. Então, tem ainda essa praticidade, mas tem essa importância, então, da identidade cultural do local, tem essa importância da sustentabilidade, de você não precisar intervir tanto, de você não precisar regar, e fora que você vai ter uma paisagem que vai se moldar conforme o clima. Então, assim, em épocas mais chuvosas vai ficar mais verde, mais vivo, mais cores, em épocas mais secas vai ficar mais dourado, mais acobreado, a gente vai ter uma paisagem linda. Enfim, é isso. Tem muita coisa para falar desse assunto. Quem se interessar pode falar comigo, ou quem quiser pode procurar a Mariana Siqueira na internet. Eu peguei várias imagens dela, vou tentar colocar aqui no vídeo. Peguei a história, tem muita coisa para falar sobre paisagismo também, mas hoje eu queria trazer essa questão do cerrado, porque eu acho importante que as pessoas saibam. Todos os assuntos que eu acho importante que tenha a participação de vocês, eu vou trazer. Então, assim, se você for fazer, busca, vou deixar algumas imagens aqui de plantas, né, de flores, de capins que são lindos, que dá para usar num projeto paisagístico. Mas, assim, peçam nos projetos, tanto para os arquitetos quanto para os viveiros, as floriculturas, porque eles percebendo que essa demanda existe, eles vão correr atrás de ter esse comércio no local.